Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre Jesus disse: "O que quer que eu lhe faça?" A Bartimeu. O que isso nos ensina? Pode nos ensinar. Antes de começar, queridos irmãos, vamos fazer as duas coisas de praxe. Primeiro, pausem o vídeo agora, curtam o vídeo. E quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal também. Um, dois, três, já. Já fizeram? Muito obrigado. Não esqueçam de compartilhar o vídeo quando ele acabar. Quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Queridos irmãos, vamos fazer uma oração agora, que é a segunda parte. Queridos amados, o Espírito Santo me tome nesse momento e me use para levar a mensagem de hoje. Que eu seja apenas um instrumento, meu Deus. Eu possa levar a mensagem às pessoas, que as pessoas possam compreender e pôr em prática, que eu também compreenda e pôr em prática a minha vida. Que todos nós juntos possamos aprender. Que o Espírito Santo fale sempre através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento. Que assim seja, que os três maiores professores do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que assim seja. Amém. Então, meus irmãos, quando Bartimeu, um homem que tinha ficado cego, né? Na Bíblia não fala o porquê que ele ficou cego, mas ele não era cego de nascença, ele ficou cego. Ele, ele chama para Jesus, né? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, né? Ele fica orando, e aí a multidão que tá para fora, ele não vai te ouvir, tá longe, não adianta, né? Mas ele insiste, Jesus ouve a reclamação dele e para levar ele até Jesus. E Jesus então pergunta para ele: o que quer que eu lhe faça? Jesus, será que ele não sabia o que Bartimeu queria? Claro que ele sabia que ele queria a cura da cegueira dele. Ele queria voltar a enxergar. Mas por que que Jesus usa muito dessa maneira? Não foi a única vez, foi várias vezes que Jesus pergunta para alguém: o que quer que eu faça? Né? Tal. Ele faz essa tipo de pergunta, né? Sabendo a resposta. O que você quer que eu te faça, que te cure? Ele sabe da resposta. Mas por que ele pergunta? Porque ele quer ter certeza se a pessoa realmente quer aquela cura. Ah, mas claro que a pessoa quer, você está clamando para ele curar, mas não é isso. Tem a questão. Tem, a, a intenção de Jesus é: tem certeza, Bartimeu, que você quer voltar a enxergar e correr o risco de cair em pecado, de olhar coisas que não deveria ver, coisas que vai te incentivar a fazer coisas erradas? Tem certeza que você quer enxergar? Entendeu? Essa é o X da questão. Tem foi uma parábola que Jesus contou, que ele pega e fala que é melhor a pessoa amputar a mão, amputar o braço, amputar a perna, amputar a língua, cegar os olhos, do que pecar, né? Então, ele não está falando que a gente tem que se mutilar. Não. O que ele está dizendo é que nós tomamos cuidado, porque da mão, da perna, do braço, dos olhos, é muito pecado. Hoje em dia, olha só, que é mais pecado hoje em dia, mais coisas erradas hoje em dia do que a televisão, por exemplo, que você assiste, coisas que acabam te induzindo a fazer essas coisas, aquilo lá ela vai induzir você, né? Entendeu? Então você vai assistindo essas novelas aí com coisas erradas, né? E que são contra a vontade de Deus, programas policiais o tempo inteiro, coisas que vão estar ali induzindo você a fazer coisa errada. Compreende? Então, o que é pior do que você pegar estar na internet hoje em dia e assistir a pornografia, por exemplo, tá na internet para qualquer um ver. Até os teus filhos, se você não fizer um bloqueio no teu celular, até os teus filhos vão 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 assistir, porque eles não exigem que você ponha um documento, por exemplo. Você entra no site de pornografia, ele pergunta: tem maior de 18 anos? Você clica lá sim, ele te abre o site, entendeu? Então, se o teu filho chegar lá e clicar sim, sou maior de 18 anos, mesmo ele não sendo, ele vai abrir.
Antigamente, na minha época, por exemplo, uma criança jamais iria assistir uma pornografia, por exemplo. Por quê? Porque não existia internet. Então, para ver as coisas pornográficas, né, ou você teria que ver as fotos de pessoas nuas, né, comprando essas revistas na banca de jornal, ou comprando fitas de coisas de pornografia, entendeu? Então você comprava lá com vídeos, né? Por exemplo, tem os vídeos aí de pessoas conhecidas, né, que fizeram coisas pornográficas, como o Alexandre Frota, por exemplo, é um deles, né? Eu, graças a Deus, nunca vi. Mas, é, é, vejo alguma coisa, eu já vi muita pornografia na internet, mas hoje em dia eu tento evitar, porque eu sei que é errado, mas é um vício, é difícil de controlar, né? A pornografia, né, a masturbação, né, a fornicação, são coisas que nós temos que evitar, que nós temos que não cometer, né? Mas não é fácil. Sozinhos não somos capazes, mas com outras pessoas, com o Espírito Santo agindo na nossa vida, seremos. Então, Jesus Cristo, quando ele pergunta isso, ele está se referindo: será que você quer realmente enxergar de novo, Bartimeu, e correr o risco de cair em pecado? Não preferes tu ficar cego e não correr o risco de pecar, vendo coisas que não devia? Essa é a pergunta de Jesus a Bartimeu e para os outros também, que serve para nós. Muita gente fala: a pessoa está paralítica, eu queria voltar a andar. Mas para que você quer voltar a andar? Para cometer tal erro, tal coisa? Então, nós temos que pensar antes, né? A pessoa só pensa na cura: não, eu queria que chegar, porque eu preciso andar, eu preciso ser independente. Cego, a pessoa acaba ficando dependente de outra. Tudo bem, mas nós temos que entender Jesus Cristo está falando que não basta, o que Jesus Cristo quis dizer foi: não basta que a gente se cure da cegueira, mas que nós sabemos usar aquela visão que vamos ganhar da maneira certa, né? Então é assim, queridos irmãos. Então, o que Jesus está nos ensinando com essas frases dele, né? Você fala: frase besta, né? Pergunta besta, né? Que a gente sabe a resposta, né? Como, por exemplo, eu estava vindo lá no leitura que eu estava fazendo, né? O cara falando que o cara perguntou: você tem veneno para rato? Ah, tenho sim, você vai querer? Aí o cara pegou e respondeu sarcasticamente: não, não, eu vou trazer eles aqui para eles comerem aqui mesmo. A história é engraçado, né? Só que aí você vai ver, Jesus também faz esse tipo de frase. Só que as frases de Jesus são com outro sentido. Ali a pessoa pergunta, né? Sabendo que às vezes pode ser que a pessoa pergunta coisa, mas não quer. Quantas vezes que a gente já perguntou algo para alguém: tem tal coisa? Tem, quanto tá? A pessoa fala: tal coisa, dá, depois eu vejo, depois eu passo para pegar, só para eu saber. Então, nem sempre a pessoa pergunta uma coisa e vai comprar. Então, não é uma pergunta tão errada. Mas tem gente que faz realmente tipo de pergunta. Mas as de Jesus, no caso, não é uma pergunta besta. Ele está falando com uma segunda intenção. Sempre ele tem uma intenção de falar. E a intenção principal de Jesus é chamar a atenção da gente para a gente não cair em pecado. Olha quando ele cura o paralítico lá no texto de Betseba: vá, pega o seu leito e ande. Vá e não peques mais. Entendeu? Então, Jesus, ele sempre tem uma intenção quando ele fala tal coisa. Ele veio aqui este mundo, se encarnou na Terra, ele tinha um objetivo. Qual era esse objetivo? Era morrer na cruz? Sim, esse era um dos objetivos, mas antes de morrer na cruz, ele tinha uma missão, que era fazer o quê? Juntar um grupo de pessoas para a verdadeira missão de trazer o Evangelho. Por quê? Quando a gente vai lá em Abraão, o que foi que Deus fez? Ele pegou um homem, Abraão, né? E este homem, ele pegou dele, ele fez uma nação que foi Israel. Na verdade, foram várias nações filhas de Abraão, né? Israel, Midian, os Edomitas, os
Moabitas, né? Que eram os descendentes do de Saul, né? O Moabita, na verdade, não é um descendente de Abraão, exatamente, né? Ele é descendente de Ló, mas deixa eu ser parente de Abraão. E tem os filhos de Abraão, né? Os ismaelitas, né? Descendentes de Abraão, que são hoje em dia os árabes. E tem também os descendentes de Abraão por parte dos filhos com Quetura, que ele teve cinco filhos com Quetura, entre eles Midian, né? Entendeu? Então, dessas nações, vieram nações também. Mas a nação principal de Abraão é Israel. Então Deus fez essa nação de Israel e ali ele entregou a lei, entregou tudo. Só que o que aconteceu? Essa nação se corrompeu. Ela ficou corrompida pelo mal, né? Começou a adorar imagens, se desviar de Deus. E aí Deus fez o que então? O próprio Deus, Jesus Cristo, né, que é é descendente de Deus, filho de Deus, ele se faz carne e vem para fazer uma função parecida com a de Abraão. Só que no caso de Jesus, ele veio reunir um povo, ele não criou um povo novo. Ele reuniu homens que já existiam, escolheu lá os 12, mas não ficou só nos 12. Além dos 12 ali escolhidos, ainda tinha Estevão, que não era um dos 12, ainda tinha um grupo de pessoas que estavam seguindo Jesus que não era dos 12, né? Maria Madalena, enfim, Jesus andava com uma procissão atrás dele, com uma multidão. Então, o que é que ele veio fazer? Ele reuniu esse povo para criar um novo laço com Deus, pois o judaísmo já estava corrompido demais. Então ele cria o cristianismo e aí é montado, é feita a religião cristã de Deus. E o líder desse movimento, muita gente fala, os católicos falam, foi Pedro, né? Ele foi o primeiro papa. Não. O líder, presidente do movimento, era Tiago, irmão de Jesus, que não tinha nada a ver com os apóstolos, mas ele era um discípulo de Jesus. Ele se converteu ao cristianismo por conta que ele compreendeu que o irmão dele realmente era o Messias, né? Então Tiago era o presidente desse movimento, era ele quem estava coordenando. Pedro ele pregava, ele era conhecido como apóstolo dos gentios. Depois da morte de Judas, os apóstolos escolheram Matias, mas a Bíblia nem fala sobre ele. Só fala que ele foi escolhido, ele e um Judas lá, mais um Judas, né? Foi escolhido Matias. Mas Jesus não escolheu Matias. Jesus escolheu Pedro. Os apóstolos não consultaram a Deus antes de tomar a decisão de escolher Matias. Eles tentaram escolher a sorte, né? Mas não, eles deveriam consultar a Deus. Deus escolheu, na verdade, Deus escolheu Estevão para o lugar de Judas Iscariotes. Porém, Estevão foi morto antes de Jesus me postar como apóstolo. E aí então, Deus pega, como Estevão perdoa os seus algozes e pede que não imputes a eles esse pecado. Então Deus pega de um dos algozes de Estevão e coloca em seu lugar, que é Paulo, né, que era Saulo de Tarso, que foi um dos que apedrejou Estevão, né? Então dali vem um movimento que a gente conhece hoje como cristianismo, né? E dentro do cristianismo surgiu esse monte de doutrinas que nós temos. Então, Jesus, ele veio para novamente reunir esse povo verdadeiro, para novamente ter uma religião, podemos dizer assim, né? Um movimento pró-Deus. E através dos apóstolos, muitas pessoas se converteram. Você vê que só no discurso de Pedro foram 300, né? Foi 300, foi aquele monte de pessoas lá. Deve ser 300 mil, acho que sempre na dúvida, né? Eu não lembro muito os números, né? Então aquele monte de pessoas então essas pessoas que foram convertidas por Pedro ali, que se batizaram, elas passaram a pregar também a palavra de Deus. Depois, lá na casa do centurião Cornélio, quando Pedro prega lá, um monte de pessoas começa a pregar. Aí depois você vê que aparece Barnabé, que aparece Marcos, que aparece Lucas, que aparece é, é, outras pessoas, né? Um profeta, aparece um monte
de pessoas ali pregando, levando a mensagem, criando esse movimento. Então, ele fez algo parecido com o que aconteceu com Abraão. Só que ele reuniu os povos que já tinha. Abraão, dele saiu a descendência. Então, e Deus começou a reunir esse povo de onde? De dentro de Israel também. Por quê? Porque Israel era o povo menos ruim naquele momento. Podemos dizer assim. O povo bom não tinha, era o menos ruim. Então, esses homens que Jesus chamou, por mais fracos e pecadores que eles fossem, eles eram ainda tementes a Deus. Tá certo? E eles passaram esses anos, 3 anos com Jesus, ali, na prega, ouvindo Jesus pregando, falando, e no aprendizado direto. Todos esses textos que nós temos nos 4 evangelhos, é Jesus pregando para eles. Então, e ali é só uma pequena parte. Né? É como se fosse um grãozinho de mostarda no meio do universo. Ali não tem tudo que Jesus falou para eles. Não tem tudo. Você entendeu? Como está escrito na Bíblia, se fosse escrever tudo que Jesus pregou para eles, falou para eles, milagres que ele fez, o mundo inteiro não ia caber um monte de Bíblia que teria que ter para poder escrever tudo que Jesus fez. Né? Então ali é uma pequena parte. O que segundo do Deus é o suficiente para a gente entender quem era Jesus Cristo. Então você imagina todo o curso teológico diretamente com o fundador da teologia do, da humanidade ali do lado deles, pregando para eles, né? É a mesma coisa, por exemplo, de um mecânico de carro ter aula com o Henry Ford, ter aula com o criador da Chevrolet, da Volkswagen, né? Você entende? Então é uma coisa que não dá, que você não tem como compreender. É uma coisa que alguém está estudando matemática, tem aula com Pitágoras, tem aula com Tales de Mileto, Descartes, Euler, é, com Euclides, né? Então, Bhaskara. Então é uma coisa fora do natural, né? E eles tiveram essa possibilidade de ter aula com o Criador do mundo, com Jesus ali. Então, eles tiveram muito aprendizado. Né? E aí, então, essa é a missão de Jesus, reunir isso aí e trazer novamente a chamada do ser humano para Deus. Primeiro Israel teve esse tempo, os 3 anos aí de Jesus ali chamando a atenção. Depois disso, quando Estevão é morto, acaba o tempo de Israel e começa o tempo do mundo agora. O mundo inteiro poderia atingir essa salvação. Né? Então, Jesus veio e cumpriu a sua missão. Só que não basta que Jesus morra na cruz para salvar a humanidade. A humanidade também precisa querer ser salva. E como é que eu quero ser salvo? Abdicando das coisas do mundo para servir somente a Deus. Essa é a condição para a gente ir para a vida eterna. Só que para isso acontecer, nós precisamos abdicar do mundo. Né? Precisamos entender o que é certo e o que é errado. Por isso Deus nos deixou a Bíblia Sagrada, porque somente ela para nos guiar para o caminho certo. Entendeu? Então quando Jesus pergunta lá para o cego Bartimeu, o que você quer que eu faça? Ele está falando, você quer que realmente eu te cure? Que você volte a enxergar? E você vai fazer o que quando eu enxergar novamente? Você vai viver para Deus? Né? Ou você vai viver o mundo e cair em pecado, usando essa visão? Na realidade, o que Jesus estava querendo que Bartimeu respondesse ali era: eu quero que você me cure, que eu volte a enxergar. Mas ele queria que Bartimeu respondesse: eu quero poder enxergar para servir a Deus, para poder pregar o Evangelho, para poder levar a mensagem de Deus, para poder ser fiel a Deus, poder ver a glória de Deus, a graça. É isso que ele queria que Bartimeu respondesse. Não só, eu quero que você faça eu enxergar de novo. Né? A pergunta de Jesus é para que ele respondesse isso, porque a intenção de Jesus era entender o que é que Bartimeu queria realmente. Se ele queria enxergar para voltar para o mundo, para o pecado, ou se ele queria enxergar para servir a Deus.
Essa é a intenção de Jesus que estava perguntando, né? Tá certo, querido? E é essa pergunta que fica para vocês hoje aqui agora, né? Para a meditação e para mim também. Nós queremos cura de doenças, queremos ir para a vida eterna para quê? Só porque é uma vida que não vai ter doença ou para servir a Deus? Qual é a sua decisão realmente? Você quer servir a Deus, quer ser um servo de Deus e para a vida eterna viver uma vida de acordo com as orientações divinas ou não? Porque ir para a vida eterna não é simplesmente uma vida que não tenha dor, nem sofrimento, nem doença, nem farmácia, nem hospitais. Não, é muito mais do que isso. Você vai entender que na vida eterna você não vai lá só para isso. Lá você não vai ter carne para comer, não vai ter televisão, não vai ter videogame, não vai ter geladeira, não vai ter energia elétrica, não vai ter internet, não vai ter pornografia, não vai comer carne, vai ser vegetariano, tá? As coisas do mundo não existirá mais, cinema, balada, teatro, nada vai existir mais. Tem certeza que você quer essa vida? A vida que Deus vai nos propor é que a gente plante e colha para o que a gente for comer, tá certo? A única coisa que nós vamos poder comer sem plantar é a árvore da vida, tá certo? Então, qual é a sua decisão? Tem certeza que é esta vida que você quer e por que que você quer esta vida? Porque a sua resposta deve ser: porque eu quero viver ao lado do meu maravilhoso e amado Deus. Essa deve ser a nossa resposta, tá? A nossa resposta deve ser essa. A gente tem que querer a vida eterna para encontrar com Jesus, esse Deus maravilhoso, e viver ao lado dele. Ele vai viver entre nós, é nosso vizinho, entendeu? É uma coisa tão maravilhosa. Já pensou? Pensa. Você vivendo em paz, tranquilo com os seus vizinhos, tendo Jesus como um dos vizinhos, vivendo na paz, na alegria, na felicidade, na sendo feliz, brincando, não envelhecendo, com saúde, você entendeu? Será que é isso que vocês querem para vocês? O que é mais importante para a gente? Fica aqui também essa pergunta. O que é mais importante? É mais importante para a gente viver feliz, com saúde, ou viver o mundo comendo coisa que não deve? Para mim, é mais importante a minha saúde. Se nós entendemos que nós temos uma, algumas prioridades na nossa vida, nós vamos entender melhor o que nós temos que fazer, né? Então, a nossa maior riqueza é servir a Deus, ter Deus conosco, ter o Espírito Santo em nós. A segunda maior riqueza que nós temos é ter saúde. A terceira maior riqueza é ter uma família. A quarta maior riqueza que você pode ter é se dar bem com a sua família. A quinta maior riqueza é ter amigos verdadeiros. A sexta maior riqueza é viver em paz com as pessoas à sua volta. A sétima maior riqueza que nós temos é praticar o bem, não importando a quem. E a oitava maior riqueza é que o Espírito Santo tome nosso corpo e nós possamos servir a Deus da maneira correta, ter as características de Deus em nós, né? Essa seria mais uma riqueza. Então, se você tem todas essas riquezas, parabéns, você é uma pessoa rica. Porque rico não é quem tem dinheiro, não. Rico é quem tem essas coisas todas. Porque não adianta você ter rios de dinheiro e você não ter Deus consigo e não ter saúde, entendeu? Não adianta viver em guerra, né? Eu conheço uma pessoa, conheço que já morreu, essa pessoa uma vez disse para uma outra pessoa conhecida minha: eu tenho tudo para ser feliz e não sou. Essa pessoa vivia no luxo, com um apartamento com 2 entradas, com 3 quartos, com, com sacada. O apartamento ficava num lugar onde parecia uma cidade dentro. Tinha tudo, piscina coberta, tinha um monte de coisa, parque. Tinha academia, tinha até lugar para levar cachorro, quadras. Era um lugar de luxo, vivendo com coisas do ano, com ar-condicionado, com tudo que queria, equipamentos modernos, máquina de café que você colocava lá
Colocava lá que eles fazem aqueles copinhos, né? Aquelas ampolinhas, copinhos assim. Você encaixa nela, põe água lá e liga e faz um café, faz um cappuccino, faz um café de vários tipos diferentes, lá, vários sabores diferentes. Tinha um monte de equipamento e não era feliz. Por que que não era feliz? Porque ali tava faltando as outras coisas, tava faltando Deus ali, tava faltando a saúde, tava faltando tudo, tava faltando a pessoa aprender a viver. Você entende? Nós vamos aprender essas coisas tendo Deus conosco, meus irmãos. Então não é o dinheiro que te faz rico, são essas coisas que eu estou te falando. Então, antes de você querer uma cura, como Bartimeu, e tudo mais, é isso que Jesus pergunta para você. O porquê que você quer isso? Por que você quer a cura? Por que você quer a vida eterna? Por quê? Quais as suas intenções? O que você vai fazer com isso? Porque se a sua intenção for pegar com a sua mão e cometer um pecado, ampute a sua mão. Se você for sua intenção que com o seu pé você cometa um pecado, ampute o seu pé. Se você vai pecar com um pecado sexual, ampute seu órgão, né, sexual e se torne um eunuco. É melhor você ser um eunuco do que você pecar. Porque você tem que entender que mais importante que você sentir um prazer sexual, se você sentir um prazer ali de estar dançando numa balada, é, dançando com alguma, seu homem se esfregando uma mulher, mulher num homem, mas ter um prazer de beber uma bebida alcoólica, de fazer alguma coisa, mais importante é que você sirva a Deus e não peque. É melhor que você não tenha as coisas, é melhor que você seja cego, como era Bartimeu, é melhor que você ampute seu órgão genital, que você ampute seus braços, e que você não peque. É muito melhor. Mas eu não estou falando para você se mutilar. Estou falando para você pensar por que que você quer a cura de algum problema. Por que que você quer a vida eterna, tá bom? Então vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor esteja entre nós aqui nesse momento. Agradeço por essa meditação, que tudo que nós falamos aqui possa ser absorvido por nós e, que haja um aprendizado, a gente ser absorvido, que nós possamos pôr em prática em nossas vidas tudo que nós estamos falando. Que nós queremos a vida eterna não só porque é a vida eterna, porque a gente não vai morrer mais, porque não vai ter mais médicos, não vai ter mais doença, não vai ter mais farmácia, não vai ter paz, não. Que nós queremos a vida eterna porque nós queremos estar contigo, que esse é o maior presente que nós podemos ter, Senhor. Que nós teremos a vida eterna não para ver os nossos entes queridos, mas por estar com você, por querer viver o amor em paz, por querer estar contigo, meu Deus. Então, meu Deus, que nós possamos abrir nossa mente e estarmos na vida eterna, porque nós queremos, e que nós preferamos ser amputados, ser cegados, do que cair em pecado. E cada vez que a gente sentir, a gente pecar, que a gente possa sentir mal, muito mal, por ter pecado, sentir muito angustiado por ter pecado. Não ter sossego até que a gente se arrependa desse pecado. Que a gente possa estar sempre, meu Deus, lutando contra o pecado. Que assim seja, meu Deus. Abençoe a todos nós e aqueles que estiverem trabalhando, que voltem para casa em segurança, os que estiverem me ouvindo ou inscritos no meu canal, Senhor. Abençoe a todos nós, que assim seja. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.